Uma boa noite a todos os amigos. É um prazer e uma alegria estarmos juntos para mais um momento de estudos da doutrina espírita, para mais um momento de aquisição do conhecimento, em que juntos vamos aprender um pouquinho mais. E hoje nós trazemos uma lição deste livro encantador, que é A Boa Nova. E vamos aprender um pouquinho mais sobre o capítulo 15, intitulado de Joana de Cusa. Joana era uma mulher de rara dedicação e de nobre caráter, das mais altamente colocadas dentro da sociedade de Cafarnaum, e acompanhava as pregações de Jesus no lago. E ela era consorte de Cusa, intendente de Antipas, dentro dessa cidade onde se conjugavam os interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Joana possuía uma verdadeira fé, porém sofria porque seu esposo não aceitava as claridades do Evangelho. E um dia ela foi ter com o Mestre Jesus. Esteve com ele num belíssimo diálogo. Jesus descansava na casa de Simão Pedro e Joana vai ao seu encontro, conversar com ele, e lhe contou uma série de dissabores, de acontecimentos que a estavam amargurando naquele momento. O esposo dela não tolerava a doutrina do mestre. Seu esposo era um alto funcionário de Herodes, e ele vivia entre a religião judaica e os deuses romanos. E tinha uma vida muito agradável, cheia de facilidades e muito rendosa. E Joana, então, vai conversar com o mestre e conta a ele sobre os seus dissabores domésticos, suas divergências religiosas entre ela e o esposo. E após ouvir a longa exposição de Joana, Jesus lhe responde: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as relações com seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai, Joana, haver-te colocado digna do trabalho de agora, do bom trabalho. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o, mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não podemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. E Joana disse ao mestre que ela tinha muita dificuldade de entendimento recíproco dentro do seu ambiente doméstico. Ela pergunta então a ele se ela não deveria impor aqueles ensinamentos, né, para que o esposo dela também fosse merecedor, estivesse reformado para alcançar o céu e o reino de Jesus e de Deus. E ele serenamente responde a ela: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? E Jesus continua: quanto à imposição de ideias, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio
o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma aos seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora o seu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trata contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio. E quando é convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. E Joana experimentava um brando alívio no coração, endereçando a Jesus um olhar sereno e de agradecimento. E Jesus então repete: vá, filha, sê fiel. E a partir desse diálogo com Jesus, Joana começa a sua fase de resignação, através daquela claridade que lhe foi colocada pelo Mestre. E ela então volta para o seu lar e começa, ao invés de enxergar os defeitos, a enxergar as qualidades do seu esposo. E nas menores oportunidades, ela começa a plantar nele as sementes do Evangelho do Cristo. Mais tarde, Deus presenteia Joana com um filhinho. E os anos se passaram e Joana continuou a sua obra no trabalho no bem, aumentando a sua fé e adquirindo mais conhecimento. Porém, as perseguições políticas desabaram sobre seu companheiro e Joana se mantinha firme. Porém, seu esposo adoeceu. Era muito vaidoso, contraiu muitas dívidas e seu corpo não suportou tamanha pressão. E ele acaba retornando ao plano espiritual. E Joana então suportou os dissabores mais amargos, mas se manteve fiel aos ideais divinos edificados. E como a sua situação mudou, ela foi obrigada a procurar trabalho e levou seu filhinho. Porém, era até mal interpretado entre as damas da sociedade, que diziam por que ela fazia aquilo. E ela respondeu dizendo que se o mestre também trabalhara numa pequena carpintaria, com suas mãos cheias de calos por causa dos serrotes, né? Que ela também faria o mesmo, porque ela era sua escrava devotada. E cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o forro da nobreza material e se dedicou a cuidar dos filhos de outras mães. Ela se dedicou aos mais subalternos afazeres domésticos para que ela pudesse sustentar o seu filho e se sustentar. E auxiliou muitas pessoas durante o seu percurso na terra diante das necessidades que ela passou. E ela então começa a envelhecer. Seus cabelos já estavam brancos e era o ano de 68 depois de Cristo. As perseguições aos cristãos estavam intensas nessa época. E nesse período, vamos encontrar, num dos espetáculos sucessivos do circo, uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, junto de um jovem rapaz, que era seu filho. E ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, abjura! Gritou um executor das ordens imperiais, de olhar sombrio e cruel. Então seu filho é açoitado, e ele grita: abjura, mãe, abjura, abjura por mim que sou teu filho. Negues a Jesus, não vê que nos perdemos? E Joana então sente como se uma espada tivesse atravessado, olha para o filho e chora.
e chora, se vê banhada de lágrimas. E os gritos continuam: abjura! Abjura! E Joana ouve aqueles gritos e se recorda da sua existência inteira. O lar risonho e festivo, os desgostos domésticos, as horas de ventura, as emoções maternais, o fracasso do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante aqueles apelos tão desesperados de seu filho, se lembrou que Maria também fora mãe, que vendo seu filho crucificado, também soubera conformar-se com os desígnios divinos. E acima de todas as suas recordações, ela ainda conseguia ouvir aquela voz do Mestre que dizia: vai, filha, sê fiel. Nesse momento, Joana foi tomada por uma força sobre-humana. Olhou para seu filho ensanguentado, com tanta dor, mas ao mesmo tempo com muita ternura, e disse a ele: cala-te, meu filho. Jesus era puro e suportou o martírio com resignação. Saibamos sofrer a hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Então o fogo é aceso. Ao seu derredor, a lenha possuía resina inflamável. Em poucos instantes, a chama lambera seu corpo envelhecido. E Joana contemplava com serenidade a massa daquele povo que não a compreendia. Joana sentia muita dor. E vendo aquilo tudo, e ela com aquela determinação, com aquela serenidade, um dos algozes se aproxima e pergunta: o teu Cristo te ensinou apenas a morrer? E a velha discípula, concentrando-se com muita dificuldade, murmurou respondendo ao verdugo: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, a velha discípula sentiu a mão consoladora do Mestre tocar seu ombro suavemente. E então ela escuta aquela voz carinhosa e inesquecível que diz: Joana, tem de bom ânimo, eu aqui estou. Joana então manteve o coração fiel a Deus e o propósito de redenção com Cristo. E mesmo diante de todo o sofrimento, de todo o padecimento que ela passou, no plano espiritual, encontrou a felicidade por ter mantido o seu coração fiel a Deus e ter levado adiante a proposta de sua reforma íntima, na resignação e na redenção, através dos ensinamentos do Mestre, no qual ela esteve frente a frente, quando aqui encarnada. E que possamos seguir esse exemplo de Joana de Cusa, para que assim consigamos também melhorarmos-nos dia após dia e alcançarmos a felicidade que, como Jesus nos ensinou, ainda não é deste mundo. E nós podemos trazer essa história, esse exemplo de Joana de Cusa para a atualidade, nos perguntando se queremos ser discípulos do Mestre. E se a resposta for sim, precisamos fazer como Joana de Cusa fez: renunciar. Renunciar não no sentido de abandonar, mas sim no sentido de priorizar. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, que a paz do Mestre nos envolva e que estejamos conectados com o seu amor e que estudemos cada vez mais essa doutrina de amor e essa doutrina de luz que nos consola, que nos esclarece, que nos eleva e que nos elevemos com Cristo, buscando o autoconhecimento e, através do autoconhecimento, a nossa reforma íntima. Fiquem todos com Jesus, votos de muita paz.